Quarta aula, então, sobre a independência dos Estados Unidos. Gente, nós vamos continuar de onde paramos na aula anterior, que é sobre as leis que a Inglaterra criou para poder explorar mais os colonos. Então, na aula passada, nós vimos três leis que gerou bastante satisfação nos colonos, e agora nós vamos ver mais duas leis que vai servir aí como a gota d'água, vai ser o estopim aí para que os colonos se revoltem contra a metrópole inglesa. Então, vamos lá conhecer mais continuar falando sobre essas leis. Então, na aula passada eu disse para vocês que muitas leis foram revogadas, mas a lei do chá, envolvendo o chá, vai continuar. Então, nós teremos a lei do chá em 1773. Essa lei do chá, a gente prejudicava bastante o comércio, tá certo? Essa taxação do chá, aumentar o preço do chá, e aí prejudicava bastante o comércio entre as colônias. Só que os colonos começaram a desprezar essas medidas, a ignorar essas medidas. E uma outra medida que foi adotada para poder enfraquecer a economia inglesa foi boicotar o chá inglês, parar de comprar o chá inglês, buscar o chá de outras fontes, tá certo? E aí um episódio muito importante, que vai ser um marco inclusive, vai ser um dia que eles vão invadir os navios da Companhia de Comércio das Índias Orientais, que estava lá no porto de Boston. Essa Companhia do Comércio das Índias Orientais, gente, é uma empresa da Inglaterra muito antiga, que vai nascer lá nas grandes navegações e que se dedicava basicamente a comercializar especiarias do Oriente. Ou seja, era uma empresa naval que pertencia à Inglaterra, que ia até as Índias comprar as especiarias para vender na Europa e aonde tivesse necessidade. Então, esse chá que vinha para as colônias dos Estados Unidos, eles eram trazidos por essa empresa. Então, existiam então alguns navios carregados de chá lá no porto de Boston, e aí os manifestantes foram lá, pegaram o carregamento de chá e despejaram esse carregamento no mar. Então era uma manifestação clara contra as medidas do chá. Então eles não queriam esse chá inglês, então para prejudicar, além de não tentar comprar esse chá inglês, ainda descartaram o chá no mar. Esse episódio em que os manifestantes foram até o porto de Boston, pegaram o carregamento de chá e jogaram fora, ficou conhecido como Boston Tea Party, ou seja, a festa do chá de Boston. Fazendo uma tradução simples e direta, é mais ou menos isso daí. Bem, é claro que a Inglaterra vai reagir diante deste ato, porque se eles não reagissem, atos semelhantes poderiam se repetir. E aí eles começariam a ter prejuízos cada vez maiores se começasse a se repetir esse ato de ir nos portos e jogar o carregamento fora. Veja, ir para as Índias, carregar navio e levar para a América, gente, era um caminho que cortava praticamente o mundo inteiro. É uma viagem muito cara, uma viagem que leva meses. Aí, de repente, chega os manifestantes e joga fora, isso é um prejuízo muito, muito grande. Então, a Inglaterra criou algumas medidas que vai ficar conhecido como leis de coerção de 1774, mas os colonos chamavam essas leis de leis intoleráveis, ou seja, eles não podiam de forma alguma tolerar essa lei. E elas foram criadas basicamente como uma retaliação pelo Boston Tea Party, ou seja, uma espécie de resposta, de vingança, de retaliação ao episódio que aconteceu no porto de Boston. Então, ficou uma mensagem clara da metrópole, ou seja, uma mensagem clara da Inglaterra, que eles não aceitariam mais insubordinação, ou seja, desrespeito às suas leis. Era um sinal claro que eles não iam aceitar mais que os colonos desrespeitassem as suas leis. O que eles fizeram então? Fecharam o porto de Boston, porque aí causa um prejuízo inclusive para a cidade de Boston, para a população local. Vai exigir o ressarcimento do prejuízo do chá. Então a população vai ter que pagar o preço do chá que foi jogado fora, porque a empresa não vai querer ter prejuízo com essa perda. Então vão exigir o ressarcimento do prejuízo do chá. Vai restringir reuniões, vai ficar proibido os colonos fazer reunião, porque vai ser claro através dessas reuniões que eles vão combinar atos contra a coroa. Então, para evitar que eles se encontrem para fazer atos contra a coroa, vai ficar proibido essas reuniões. E aí, uma das medidas também muito absurda que os colonos vão considerar como algo intolerável vai ser a lei do aquartelamento.
Bem, os soldados britânicos estão presentes na colônia, certo? Claro, eles estão ali para fiscalizar, para ajudar na segurança dos ingleses e assim por diante, e é a força armada da coroa inglesa, tá certo? Então, para exigir que os colonos façam alguma coisa, a Inglaterra vai usar o seu exército. E aí, vai criar essa lei em que os soldados britânicos devem receber a alimentação e a acomodação dos próprios colonos. Em outras palavras, os colonos são obrigados a dar moradia e comida para os soldados britânicos. Claro que eles vão achar isso intolerável, gente, porque teriam que colocar dentro da sua própria residência, da sua própria casa, soldados, deixar soldados morar ali e teriam que alimentar, sendo que esses soldados estão ali justamente para oprimi-los, ou seja, para se voltar contra eles. Então é claro que os colonos vão achar essa medida uma medida intolerável, uma medida inaceitável. Bem, e aí tudo isso vai ter consequências graves, consequências sérias. Então nas próximas aulas vocês vão perceber que juntando todas essas leis que foram vindo de ano em ano, vai servir como um estopim para que os colonos então desistam de qualquer acordo com os ingleses e busquem movimentos para tentar se separar definitivamente da dominação inglesa. E aí nós vamos ver com mais detalhe esses movimentos nas próximas aulas.